Meu pai me ligou às 2 da manhã, falando enrolado, exigindo 5 mil reais. Quando disse que não podia ajudar, ele sussurrou: então acho que vou morrer e você vai ter isso na sua consciência. Isso foi há 10 meses. Ontem, ele me mandou mensagem. Finalmente estou limpo, mas não respondi. Pensei que finalmente estava livre quando fui aceito na faculdade dos meus sonhos. Todos os anos de drama familiar, brigas, gritos, pensei que tinha acabado. Mas então meu pai me ligou, sua voz tremendo. Filho, me machuquei muito, preciso da sua ajuda. Assim mesmo, toda a sensação de alívio desapareceu. Ele me disse que sabia que era de última hora, mas precisava que eu adiasse. Disse que sua mão havia sido esmagada num acidente estranho na cozinha. Ele precisava que eu entrasse no lugar dele e administrasse o restaurante da família. Gaguejei no telefone. Não queria, mas ele não cedeu. Falou como se fosse uma ordem, não um pedido. Desligou antes que eu desse uma resposta. Lembro de ficar arrasado, mas como ele sempre me ensinou, tentei ver os pontos positivos. Disse a mim mesmo que entrar era temporário. Ele era família e era só até ele melhorar. Pensei que seriam meses, talvez um ano no máximo. As coisas começaram bem. Os negócios melhoraram, enquanto o papai sorria no início e me disse que estava orgulhoso de mim. Mas então, algo mudou e mudou rápido. Por alguma razão, quanto mais felizes os clientes ficavam, mais mal-humorado ele ficava. Começou a ser grosso com todos, especialmente comigo. Mamãe já estava sobrecarregada com seus 2 empregos e minha irmã mais nova, Isabela, começou a notar coisas estranhas no restaurante. Ela veio até mim uma noite depois que fechamos. Ele está escondendo comprimidos na cozinha, disse baixinho. Não queria acreditar nela. Claro, ele parecia estranho ultimamente, esquecido e irritado, mas comprimidos não parecia com ele. Mas logo comecei a encontrá-los também. Frascos escondidos atrás de prateleiras de temperos, enfiados atrás de sacos de farinha, até grudados embaixo de pias. Os livros do restaurante também não batiam. Dinheiro sumia constantemente. Me sentia enjoado toda vez que o confrontava. Ele negava tudo. Me dizia que eu era paranoico, que queria tirar seu legado dele. Era esmagador. Enquanto tudo isso acontecia, as coisas em casa ficaram tensas. Mamãe andava exausta e triste. Isabela mal falava no jantar. Uma noite ela bateu na minha porta segurando cartas da minha faculdade. Mamãe está tentando vender a casa, disse chorando. Com papai pegando o dinheiro do restaurante, ela acha que essa é a única forma de você ir para a faculdade. Isso me atingiu forte. Meu estômago despencou. E então, algumas noites depois, o pior aconteceu. Estávamos lotados no jantar, mesas cheias, cozinha fervilhando. Foi quando papai cambaleou para dentro. Mal o notei no início. Estava ocupado demais. Mas então, ouvi sua voz, claramente bêbado de alguma coisa e completamente fora de si. Sua voz estava alta e arrastada, dizendo a todos como eu estava tentando sabotá-lo, como havia roubado seu restaurante. As pessoas se viraram nas cadeiras, sussurrando. Meu rosto ficou vermelho. Tentei acalmá-lo, sussurrando: pai, por favor, pare. Mas ele só ficou mais alto. Ele é um traidor, gritou. Meu próprio filho quer me arruinar. Fiquei mortificado. Mamãe ficou congelada no balcão, olhos se enchendo de lágrimas. Isabela ao lado dela, parecendo humilhada. Foi quando senti cheiro de fumaça. Alguém gritou: fogo! Uma toalha havia pegado fogo perto do fogão. Corri para trás, peguei o extintor, tossindo enquanto tentava controlar. Mas através da fumaça, vi meu pai, frenético, não ajudando nada. Em vez disso, estava abrindo gavetas, procurando desesperadamente atrás de prateleiras. Ele não se importava com o fogo. Estava procurando seus comprimidos. Tudo parecia surreal. Pessoas correram para sair, cadeiras derrubadas, alarmes tocando, e lá estava meu pai, totalmente desconectado da realidade. Os bombeiros nos ajudaram a apagar o fogo felizmente, e ninguém se machucou, mas o dano estava feito. Em casa, papai sentou numa cadeira, cabeça nas mãos, finalmente quieto. Mamãe respirou fundo, foi até lá e olhou diretamente nos olhos dele. Acabou, ela disse, sua voz clara e firme. Ou você busca ajuda ou nós vamos embora. Todos nós. Isso para agora. Ele pareceu atordoado, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo longo. Mamãe não piscou ou recuou. E pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Não raiva ou orgulho, só medo real. Mas assim que o medo veio sobre ele, desapareceu. Eu sou o homem da casa. Faço o que quero. Ele retrucou. Os olhos do papai se estreitaram. Você acha que sabe o que está acontecendo? Você não sabe nada. Me aproximei, encontrando coragem que não sabia que tinha. Sei o suficiente. Sei sobre os comprimidos, o dinheiro, o incêndio. Sei que você mentiu sobre sua mão. Ele se encolheu nessa última parte, então rapidamente se recompôs. Você está delirando. Mamãe se moveu ao meu lado, sua voz mais firme do que eu havia escutado em meses. Queremos que você busque ajuda, Francisco. Ajuda de verdade. A risada do papai foi fria. Ajuda? Eu construí tudo o que temos. Esta casa, aquele restaurante, é tudo meu. Não mais, eu disse baixinho. A raiva que passou pelo rosto dele me fez dar um passo para trás. Ele se lançou para frente, agarrando um vaso da mesa lateral e arremessando contra a parede. Todos saltamos quando se estilhaçou. Vocês vão se arrepender disso, ele rosnou, saindo furioso. Depois que a porta bateu, nós três ficamos em silêncio. O vaso quebrado é um símbolo perfeito da nossa família. Ele vai tentar alguma coisa, sussurrou Isabela. Mamãe assentiu, parecendo subitamente mais velha. Eu sei, precisamos estar preparados. Passei o dia seguinte no restaurante tentando salvar o que podia. O dano do fogo era controlável, mas o saque do papai havia causado mais dano. Estava varrendo vidro quando meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Confira seu e-mail. Abri minha caixa de entrada para encontrar uma mensagem da conta do papai com um único anexo. Uma foto da minha carta de aceitação da faculdade com "nunca vai acontecer" rabiscado por cima em marcador vermelho. Meu estômago despencou. Ele tinha estado em nossa casa novamente mexendo nas minhas coisas. Liguei para a mamãe imediatamente. Ela não atendeu, nem Isabela. Corri para casa, coração batendo forte. Encontrei elas na cozinha, abaladas, mas ilesas. Papai tinha vindo enquanto elas estavam fazendo compras. Ele tinha levado mais coisas. Fotos de família, joias da mamãe, até o laptop da Isabela. Ele deixou isso, disse mamãe, deslizando um bilhete pela mesa. Na caligrafia do papai. Tudo tem um preço. Pergunte ao seu filho o que ele está disposto a pagar. No dia seguinte, fui ao banco para ver se podíamos acessar fundos de emergência. O gerente da conta, Sr. Lima, pareceu desconfortável quando puxou nossas informações. Sinto muito, ele disse. Seu pai veio ontem com documentos de procuração. Ele removeu seu acesso a todas as contas. Isso é impossível, gaguejei. Esses documentos precisavam
precisariam ser reconhecidos em cartório, assinados pela sua mãe, terminou o Sr. Lima. A assinatura dela está bem aqui. Ele virou a tela. Lá estava a assinatura da mamãe. Uma falsificação perfeita. Saí do banco me sentindo enjoado. Papai sempre foi habilidoso em copiar a caligrafia da mamãe para permissões escolares quando eu era criança. Nunca imaginei que usaria esse talento dessa forma para criar uma falsificação convincente que poderia passar pelo processo de verificação do banco. De volta ao restaurante, encontrei Carlos, nosso barman de longa data, me esperando. Sua expressão estava sombria. Seu pai está dizendo a todos que você roubou do negócio, ele disse. Ele contatou todos os funcionários, todos os clientes regulares. Até está falando com outros donos de restaurante na cidade. Afundei numa cadeira. Alguém está acreditando nele? Carlos deu de ombros. Alguns sim, outros não, mas ele pode ser convincente quando quer. Naquela noite, tivemos uma reunião de família na mesa da cozinha. Mamãe havia conversado com uma advogada amiga especializada em questões domésticas. As notícias não eram boas. Como o nome do papai está em tudo, a casa, o restaurante, as contas, legalmente ele tem direito de acessar tudo, expliquei para Isabela. Então ele simplesmente se safou? Ela perguntou, lágrimas brotando nos olhos. Mamãe alcançou sua mão. Não, querida. Vamos lutar, mas precisamos ser espertas sobre isso. Fizemos um plano. Primeiro, proteger o pouco que ainda tínhamos. Mamãe sacou a pequena quantia de sua conta pessoal e abriu uma nova em um banco diferente. Juntei todos os nossos documentos importantes, certidões de nascimento, cartões de seguridade social, minha papelada da faculdade e os coloquei num cofre. No dia seguinte, fui cedo ao restaurante para me encontrar com o nosso avaliador de seguro sobre o dano do incêndio. Quando cheguei no estacionamento, notei uma pequena multidão reunida do lado de fora. Clientes, funcionários, até algumas pessoas que não reconheci. No centro estava papai, gesticulando selvagemente enquanto falava. Quando me viu, apontou. Lá está ele, o próprio ladrão. Meu rosto queimou quando todos se viraram para olhar. Empurrei através da multidão, chaves na mão, tentando alcançar a porta. Não o deixem entrar, papai gritou. Ele só vai roubar mais. Algumas pessoas se moveram para bloquear meu caminho. Reconheci um como Eugênio, um cliente regular que sempre pedia o mesmo jantar de bife toda sexta. É verdade? Eugênio perguntou, sua expressão perturbada. Você cozinhou os livros? Não, disse firmemente. Meu pai tem um problema. Ele não está bem e está mentindo. Papai riu dramaticamente. Veja como ele tenta me desacreditar. Meu próprio filho. Finalmente alcancei a porta e a destranquei, minhas mãos tremendo. Uma vez dentro, a tranquei atrás de mim e fechei as persianas. Através da janela, podia ver papai continuando sua performance. Pessoas assentindo. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Gustavo, nosso chefe. Desculpe pela multidão. Seu pai está nisso há horas. Alguns de nós sabem que ele está mentindo, mas ele é convincente. Agradeci e tentei focar na papelada do seguro, mas minha mente estava correndo. Papai estava sistematicamente destruindo tudo. Nossa reputação, nossas finanças, nossa família. A avaliadora de seguro, Susana, chegou pela entrada dos fundos. Ela parecia desconfortável enquanto analisava o dano. Seu pai ligou para nosso escritório ontem. Ela disse cuidadosamente. Ele fez algumas acusações. Meu coração afundou. Deixe-me adivinhar. Ele disse que eu comecei o incêndio por dinheiro de seguro. Ela assentiu. Levamos tais alegações a sério. Vou precisar arquivar um relatório separado agora. Depois que ela saiu, sentei no restaurante escurecido, cercado pelo cheiro persistente de fumaça e confiança quebrada. Meu telefone ficava vibrando com mensagens de funcionários confusos e clientes preocupados. Papai havia trabalhado rápido, espalhando seu veneno por toda parte. Quando finalmente cheguei em casa, encontrei mamãe no telefone. Sua expressão sombria. Depois que desligou, me disse que a empresa da hipoteca havia ligado. Papai os havia contatado, alegando que estávamos ocupando ilegalmente a casa. Eles estão enviando alguém para investigar. Ela suspirou. Francisco está tentando nos despejar. Naquela noite, mal dormimos. Todo o barulho lá fora nos fazia pular. Papai sabia onde a chave sobressalente estava escondida. Ele sabia o código da garagem. Ele sabia tudo sobre nossas vidas e estava usando contra nós. Na manhã seguinte, fui ao restaurante para me encontrar com os funcionários. Precisava explicar o que estava acontecendo, combater as mentiras do papai. Apenas 3 pessoas apareceram. Gustavo, Carlos e Francisca, nossa garçonete de mais longo tempo. Os outros estão com medo, Francisca explicou. Seu pai está oferecendo empregos no novo lugar dele. A maioria não pode se dar ao luxo de recusar. Entendi. Trabalho em restaurante era precário nos melhores tempos. Ainda assim, doía. Estamos com você, Gustavo disse firmemente. Vimos como seu pai tem estado nesses últimos meses. As mudanças de humor, o dinheiro sumindo, os comprimidos. A lealdade deles significava tudo. Juntos, fizemos um plano para reabrir com capacidade limitada, uma vez que os reparos estivessem prontos. Começaríamos pequeno. Apenas serviço de jantar. Cardápio reduzido. Enquanto conversávamos, a janela da frente se estilhaçou. Todos nos abaixamos quando o vidro se espalhou pelo chão. Através da janela quebrada, vi um tijolo com um bilhete anexado. Último aviso. Oficial Henrique veio fazer um relatório, mas como antes, não estava otimista. Sem testemunhas, não há muito que possamos fazer. Estava limpando o vidro quando meu telefone tocou. Era Isabela soluçando. Papai está aqui, ela sussurrou. Com alguma mulher. Eles estão levando coisas da casa. Mamãe está tentando pará-los. Corri para casa para encontrar a porta da frente escancarada. Lá dentro, papai e uma mulher que nunca havia visto estavam carregando caixas num furgão. Mamãe estava na sala, parecendo em choque. O que você está fazendo? Exigi. Papai mal me olhou. Levando o que é meu. Esta é Beatriz. A propósito, minha nova parceira de negócios. Beatriz me deu um sorriso frio. Ela era talvez 10 anos mais nova que papai, vestida caro com olhos calculistas. Seu pai me contou tudo sobre você, ela disse docemente. Que pena quando filhos se voltam contra os pais. Ignorei ela, focando no papai. Você não pode simplesmente levar nossas coisas. Minhas coisas. Ele corrigiu. Minha casa, meus móveis, minha vida que você tentou roubar. Mamãe encontrou sua voz. Francisco, por favor, pense no que está fazendo. Por um momento, algo cintilou nos olhos do papai. Dúvida, talvez até vergonha. Mas então, Beatriz tocou seu braço e sua expressão endureceu novamente. Você fez sua escolha, ele disse sem emoção. Agora estou fazendo a minha. Eles saíram com caixas de nossos pertences, fotos de família, heranças, até roupas. Ficamos na casa meio vazia, atordoados. Quem é ela? Isabela perguntou. A voz da mamãe estava oca. Alguém que vê seu pai como uma oportunidade
oportunidade. Naquela noite, descobrimos que papai havia cortado nossas utilidades. Sem eletricidade, sem água, sem gás. Quando mamãe ligou para as empresas, todas disseram a mesma coisa. O titular da conta havia solicitado o cancelamento. Ficamos com a amiga da mamãe Susana por alguns dias, enquanto descobríamos nossos próximos passos. Continuei indo ao restaurante, trabalhando com os empreiteiros para reparar o dano do incêndio. Todo dia trazia um novo desafio. Fornecedores recusando entregas porque Sr. Henrique disse para cancelar. Funcionários não aparecendo porque haviam sido ameaçados ou subornados. Até nossos clientes regulares evitavam o lugar. Papai e Beatriz haviam aberto seu novo restaurante do outro lado da cidade, usando nossas receitas, nosso equipamento, até nosso nome, com uma pequena variação. Lugar do Francisco, em vez de Restaurante Família Henrique. Soube depois que Beatriz havia investido capital significativo e recebido participação de 50% na sociedade, um arranjo inusualmente generoso que sugeria que papai estava desesperado tanto pelo dinheiro dela quanto pelas conexões de negócio. Estava no meu ponto mais baixo quando recebi um visitante inesperado. André, antigo sócio de negócios do papai de anos atrás. Eles haviam brigado antes mesmo de eu nascer, e papai sempre nos proibiu de mencionar o nome do André. Sua mãe me ligou. André explicou, olhando ao redor do restaurante danificado. Ela achou que eu poderia ajudar. Estava cético. Como? Papai levou tudo. André sorriu sombriamente. Nem tudo e nem legalmente. Tomando café na sala de jantar vazia, André explicou que quando o restaurante foi primeiro aberto, era uma sociedade entre ele e papai. Quando se separaram, houve um acordo legal que papai aparentemente nunca mencionou para nenhum de nós. O restaurante não é exclusivamente do seu pai, André disse. Ainda possuo 20%. Nunca exerci meus direitos porque não queria nada com Francisco. Mas agora, não era muito, mas era algo. Um apoio legal. Com a ajuda do André, entramos com uma liminar de emergência para impedir papai de usar o nome, receitas ou equipamento do restaurante em seu novo lugar. A resposta do papai foi rápida e cruel. Ele apareceu no restaurante enquanto eu estava lá sozinho, fechando depois de me encontrar com empreiteiros. Você acha que trazer André para isso vai te ajudar? Ele rosnou, o rosto a centímetros do meu. Você não faz ideia do que começou. Mantive minha posição. Você começou isso, pai. Não eu. Sua risada foi fria. Você não sabe nada sobre negócios, sobre sobrevivência. Construí tudo isso do nada enquanto você brincava de estudante. E agora você está destruindo, disse quieto. Por quê? Por causa de comprimidos? Por causa de orgulho? Algo perigoso brilhou em seus olhos. Ele agarrou minha camisa, me empurrando contra a parede. Você acha que é tão esperto? Acha que me conhece? Você não sabe nada. Por um momento, pensei que ele poderia me bater. Em vez disso, me soltou, recuando subitamente. Esta é sua última chance, ele disse. Retire a liminar. Diga ao André para se afastar, ou vou garantir que nenhum de vocês tenha mais nada. Depois que ele saiu, liguei para a mamãe. Concordamos que não podíamos recuar agora. Papai simplesmente continuaria pegando e pegando até não sobrar nada. No dia seguinte, descobri que todo o equipamento do restaurante havia sido danificado durante a noite. Fios cortados, canos quebrados, até o fogão novo destruído. A câmera de segurança havia sido desabilitada. Os reparos custariam milhares que não tínhamos. Estava sentado na cozinha arruinada quando Gustavo chegou com café e determinação. Não vamos desistir, ele disse firmemente. Os funcionários que ficaram leais, estivemos conversando. Vamos trabalhar de graça até as coisas voltarem ao normal. Podemos trazer equipamento de casa. Francisca tem um irmão que é encanador. Carlos conhece eletricistas. O apoio deles me fez chorar. Pela primeira vez em semanas, senti esperança. Essa esperança foi testada no dia seguinte quando recebemos aviso de que o departamento de saúde conduziria uma inspeção de emergência. Alguém havia reportado condições perigosas no restaurante. O amigo do seu pai está na junta de saúde, Francisca explicou. Ele está usando toda a conexão que tem. Trabalhamos durante toda a noite para deixar o lugar pronto, limpando cada centímetro, emprestando equipamento, fazendo reparos temporários. Quando o inspetor chegou, um homem de aparência entediada chamado Domingos, ele parecia surpreso por encontrar tudo em ordem. Me disseram que este lugar era um desastre, ele admitiu, checando sua lista. Era, disse honestamente, mas consertamos. Ele nos aprovou com citações mínimas, muito para a frustração óbvia do papai. Soube depois que ele teve um ataque de raiva em seu novo restaurante quando recebeu a notícia. Nossa pequena vitória nos deu impulso. Reabrimos com um cardápio limitado. E para nossa surpresa, clientes vieram. Poucos, mas suficientes. A palavra se espalhou de que estávamos lutando contra as mentiras do papai. A comunidade começou a escolher lados. Mamãe encontrou um apartamento pequeno que podíamos pagar e mudamos o pouco que ainda tínhamos. Não era casa, mas era seguro. Papai não podia cortar as utilidades ou ameaçar nos despejar. A data do tribunal para a liminar estava se aproximando. Papai havia contratado um advogado caro enquanto dependíamos da amiga da mamãe que estava fazendo como favor. Estava preocupado, mas André parecia confiante. Seu pai sempre foi desleixado com papelada, ele disse. Confia em mim. Há buracos na história dele grandes o suficiente para passar um caminhão. 2 dias antes da audiência, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Beatriz. Precisamos conversar, ela disse. Sem Francisco saber. Estava desconfiado, mas concordei em encontrá-la num café no meio do caminho entre nossos restaurantes. Ela chegou parecendo nervosa, constantemente olhando por cima do ombro. Francisco não é quem você pensa que é, ela disse sem rodeios. Ele também não é quem eu pensava que fosse. Esperei, não dando nada a ela. Ele me disse que você era o problema, ingrato, roubando dele, tentando arruiná-lo. Acreditei nele. Ela olhou para o café. Mas então vi os comprimidos e as mudanças de humor e como ele trata as pessoas quando acha que ninguém importante está olhando. Por que está me contando isso? Perguntei. Ela deslizou um pendrive pela mesa. Porque cometi um erro fazendo parceria com ele. E quero sair. Isso tem tudo. Os registros financeiros reais, gravações dele admitindo que o incêndio não foi acidente, planos para sabotar seu equipamento. Olhei para o pequeno dispositivo. Por que me ajudaria? Porque não vou afundar com Francisco, ela disse diretamente. Ele é perigoso e está piorando. Ontem me ameaçou quando questionei algum dinheiro que havia sumido. Estou cortando as perdas. Peguei o drive, não confiando totalmente nela, mas disposto a ver o que havia nele. Naquela noite, mamãe, Isabela e eu nos reunimos ao redor do laptop. Os arquivos eram condenatórios. Planilhas mostrando como papai havia desviado
dinheiro por anos. Gravações de áudio dele se gabando sobre o incêndio. Até um vídeo dele planejando a sabotagem do equipamento com alguém cujo rosto não podíamos ver. É isso, mamãe disse baixinho. É o que precisávamos. Na manhã seguinte, fui ao restaurante cedo para me preparar para nosso serviço limitado de almoço. Quando destranquei a porta, senti alguém atrás de mim. Antes que pudesse me virar, algo duro bateu na parte de trás da minha cabeça e tudo ficou preto. Acordei no depósito, cabeça latejando, mãos amarradas através da porta. Podia ouvir a voz do papai, raivosa e arrastada. Deveria ter cuidado dos próprios assuntos, ele estava dizendo para alguém. Agora olhe o que está acontecendo. Tentei me mover, mas a dor me fez ofegar. A porta se abriu e papai estava lá parecendo selvagem e desgrenhado. Finalmente acordado, ele disse. Precisamos conversar, filho. Podia sentir cheiro de álcool e algo mais nele. Aquele cheiro químico que havia associado com seus comprimidos. Me desamarre, disse, tentando manter minha voz firme. Ele riu. Ainda não. Primeiro, você vai ligar para sua mãe e dizer para ela largar tudo. A liminar, os relatórios policiais, tudo. Ou o quê? Desafiei. Seu sorriso me arrepiou. Ou este lugar tem outro acidente pior, com você dentro. Percebi então o quão longe ele havia ido. Não era mais só sobre o restaurante, ou mesmo o dinheiro. Algo nele havia quebrado. Pai, disse cuidadosamente. Você precisa de ajuda. Você não é você mesmo. Por um momento, seu rosto amoleceu. Você não entende a pressão que tem o Estado, a dor. Ele gesticulou para sua mão supostamente ferida. Todo dia só tentando manter tudo junto. Então me deixe te ajudar, ofereci. Podemos descobrir isso juntos. Ele pareceu considerar, então balançou a cabeça. Tarde demais para isso. Faça a ligação. Ele desamarrou uma das minhas mãos e enfiou meu telefone em mim. Peguei, fingindo discar para a mamãe. Em vez disso, pressionei o botão de emergência que havia programado depois das ameaças anteriores do papai. Havia configurado para enviar minha localização e uma mensagem SOS para Gustavo, Carlos, Francisca e oficial Henrique, que havia me dado seu número direto depois de receber vários relatórios sobre o comportamento crescente do papai. Mamãe, disse no telefone, embora não estivesse conectado a ela. Papai quer que eu te diga algo. Continuei falando, ganhando tempo, esperando que o alerta silencioso tivesse passado. Papai andava impaciente, ocasionalmente parando para tomar comprimidos do bolso. Diga para ela largar a liminar, ele exigiu. Assenti, ainda fingindo falar com mamãe. Ele quer que você largue a liminar. Papai agarrou o telefone. Chega de jogos, deixei eu falar com ela. Quando percebeu que o telefone não estava conectado a uma chamada, seu rosto se contorceu de raiva. Ele jogou o telefone contra a parede, estilhaçando-o. Acha que é esperto? Ele gritou. Você é igualzinho sua mãe, sempre tramando, sempre achando que é mais esperto que eu. Ele avançou em minha direção e me preparei. Mas antes que pudesse me alcançar, a porta do depósito se abriu. Gustavo e Carlos estavam lá com o oficial Henrique atrás deles. Francisco Henrique, o oficial disse firmemente. Afaste-se do seu filho. Papai congelou, então riu amargamente. Claro, a cavalaria chega. O que aconteceu em seguida pareceu se desenrolar em câmera lenta. Papai alcançou o bolso por comprimidos, pensei. Mas em vez disso puxou uma pequena faca. Oficial Henrique sacou sua arma, gritando para papai largar a faca. Por um momento terrível, pensei que papai poderia fazer algo verdadeiramente imperdoável. Mas então, olhando os rostos ao redor dele, algo em sua expressão mudou. A faca caiu no chão e ele afundou de joelhos, subitamente parecendo velho e quebrado. Só queria o que era meu, ele sussurrou enquanto o oficial Henrique o algemava. Não senti triunfo, apenas uma tristeza profunda. Este era meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que uma vez me carregou nos ombros em desfiles, que sonhava em passar seu restaurante para mim algum dia. Agora estava sendo levado, derrotado, não por mim, mas por seus próprios demônios. Enquanto levavam papai embora, me encostei na parede, a adrenalina deixando meu corpo. Gustavo correu para desamarrar minha outra mão enquanto Carlos ligou para a mamãe. Minha cabeça ainda latejava onde papai havia me batido. Oficial Henrique parou na porta. Vamos precisar que você vá à delegacia fazer uma declaração, ele disse. Quando estiver pronto. Assenti, esfregando meus pulsos onde a corda havia se enterrado. O que vai acontecer com ele? Henrique suspirou. Agressão, sequestro, destruição de propriedade para começar. O promotor decidirá o resto baseado nas evidências. Depois que ele saiu com papai, Gustavo me ajudou a uma cadeira na sala de jantar. Seu alerta de emergência chegou para todos nós. Estávamos mais próximos. Obrigado, disse, minha voz rachando. Não sei o que ele teria feito. Mamãe e Isabela chegaram 20 minutos depois, ambas chorando. Mamãe me abraçou tão forte que mal podia respirar. Pensei que tínhamos perdido você, ela sussurrou. Estou bem, assegurei, embora minha cabeça latejante sugerisse o contrário. Fomos à delegacia juntos. Dei minha declaração enquanto um paramédico verificou minha cabeça. Concussão leve, eles disseram. Poderia ter sido muito pior. A detetive me entrevistando, detetive Pereira, foi completa, mas gentil. Ela parecia especialmente interessada no pendrive que Beatriz havia me dado. Isso pode ser evidência crucial, ela disse, ensacando. Vamos precisar verificar sua autenticidade, mas se contém o que você diz que contém, seu pai está enfrentando acusações sérias. Me senti vazio quando assinei minha declaração. Não era assim que as coisas deveriam ter corrido. Deveria estar na faculdade agora, não vendo meu pai ser preso por me agredir. Quando chegamos em casa, no nosso apartamento pequeno, desabei no sofá. Mamãe fez chá que ninguém queria, enquanto Isabela sentou silenciosamente ao meu lado. A realidade de tudo finalmente estava nos atingindo. O que acontece agora? Isabela perguntou, sua voz pequena. Mamãe sentou de frente para nós, parecendo exausta, mas de alguma forma mais forte do que a havia visto em anos. Agora reconstruímos, ela disse simplesmente. No dia seguinte recebi uma ligação da Beatriz. Ela soava em pânico. É verdade? Francisco te atacou? Ele está na cadeia? Confirmei brevemente, não querendo dar detalhes. Escute, você precisa ser cuidadoso. Francisco tem amigos, pessoas que devem favores a ele. Meu estômago se apertou. Que tipo de amigos? O tipo que não faz perguntas, ela disse de forma enigmática. Só se cuide, está bem? E o restaurante? Francisco estava falando sobre garantir que ninguém pudesse tê-lo se ele não pudesse. Depois de desligar, liguei para Gustavo e o avisei para ficar atento a qualquer coisa suspeita no restaurante. Então contei para a mamãe sobre a ligação. Acha que ela está dizendo a verdade? Mamãe perguntou, franzindo a testa. Dei de ombros. Não sei, mas não estou arriscando. Naquela tarde, nos encontramos com André e nosso advogado para discutir a audiência da liminar marcada para o dia seguinte. Com papai preso, não tínhamos certeza de como proceder. O advogado dele ainda vai aparecer, nosso advogado explicou. E sem
Francisco lá para cavar a própria cova, eles podem realmente apresentar um caso melhor. André assentiu sombriamente. Francisco sempre foi seu próprio pior inimigo no tribunal. Lembra daquela disputa de zoneamento? Ele chamou o juiz de idiota. A memória do temperamento do papai quase me fez rir. Quase. Decidimos prosseguir com a audiência. A evidência no pendrive da Beatriz fortaleceria nosso caso, assumindo que a polícia compartilhasse. Naquela noite não consegui dormir. Todo barulho me fazia pular. Por volta das 3 da manhã, meu telefone acendeu com uma mensagem de um número desconhecido. Confira o restaurante agora. Saltei da cama, coração correndo. Liguei para Gustavo, que morava mais perto do restaurante, mas não obtive resposta. Então tentei Carlos. Nada. Acordei mamãe, contei o que estava acontecendo e peguei minhas chaves. Estou vindo com você, ela insistiu, já vestindo uma jaqueta. Não, fique com Isabela, disse. Ligue para a polícia, diga para me encontrarem lá. A viagem ao restaurante foi os 10 minutos mais longos da minha vida. Quando virei a esquina para nossa rua, meu coração afundou. Fumaça estava subindo do prédio, chamas laranja visíveis através das janelas. Estacionei do outro lado da rua quando os bombeiros chegaram. Sirenes berrando. Um bombeiro me parou quando tentei correr em direção ao prédio. Tem alguém dentro? Ele exigiu. Não sei, disse em pânico. Meus funcionários podem estar. Eles não encontraram ninguém, felizmente. Gustavo e Carlos estavam ambos em casa dormindo, seus telefones no silencioso. O fogo havia começado na cozinha. Acelerante usado para garantir dano máximo. Incêndio criminoso. Simples assim. Assisti entorpecido os bombeiros lutarem contra o fogo. Ao amanhecer, o restaurante era uma casca carbonizada. Tudo pelo que havíamos trabalhado para salvar. Perdido. Detetive Pereira chegou quando estava sentado no meio-fio, olhando as ruínas. Ela sentou ao meu lado, seu rosto sombrio. Recebemos uma ligação da prisão do condado às 2h15, ela disse. Seu pai fez uma ligação ontem à noite para alguém chamado Eugênio. Estamos tentando rastreá-lo. Lembrei de Eugênio, o cliente regular que havia bloqueado meu caminho naquele dia. Apoiador leal do papai. Ele fez isso, disse, minha voz oca. Papai, ele garantiu que ninguém pudesse tê-lo. Detetive Pereira assentiu. Vamos investigar. Enquanto isso, há algum lugar seguro onde você e sua família possam ficar? Alguém que seu pai não conhece? A pergunta enviou um arrepio através de mim. Fomos para a casa do André 1 hora fora da cidade. Ele tinha uma casa de hóspedes que podíamos usar enquanto as coisas se acalmavam. Mamãe ficou quieta durante a viagem, olhando pela janela. Fico pensando sobre quando abrimos o restaurante pela primeira vez. Ela finalmente disse. Francisco estava tão orgulhoso, queria construir algo que durasse. Algo para vocês crianças. Estendi a mão e apertei a dela. Eu sei, mamãe. A audiência da liminar foi adiada devido à mudança dramática nas circunstâncias, como o tribunal colocou. Papai permaneceu na prisão, fiança negada devido à investigação de incêndio criminoso e o risco que representava. Uma semana após o incêndio, detetive Pereira ligou com notícias. Eles haviam prendido Eugênio por incêndio criminoso. Ele confessou imediatamente, explicando que papai havia prometido uma parceria no novo restaurante se ele cuidasse de um problema. Eugênio estava passando por dificuldades financeiras e foi facilmente manipulado pelas promessas do papai de um futuro melhor. Eugênio disse que Francisco disse para assustá-los, não queimar o lugar, Pereira explicou. Mas Eugênio se empolgou, queria impressioná-lo, ri amargamente. Parece com papai fazendo outros fazerem seu trabalho sujo. A companhia de seguros também estava investigando o incêndio. Com o restaurante destruído, o novo lugar do papai ainda estava operando, usando nosso nome, nossas receitas, nossa reputação. Sem a liminar, não podíamos pará-lo. Beatriz ligou novamente, desta vez soando mais empresarial. Quero sair completamente, ela disse. Vou assinar minha parte do lugar do Francisco para vocês se vocês largarem quaisquer reivindicações potenciais contra mim. Estava desconfiado. Por que faria isso? Porque não vou afundar com Francisco, ela disse diretamente. A polícia está me investigando pelo incêndio criminoso. Preciso me distanciar. Discuti com mamãe e André. Parecia bom demais para ser verdade, mas nosso advogado achou que valia a pena perseguir. Se pudéssemos obter controle do novo restaurante do papai, teríamos pelo menos algo para reconstruir. No dia seguinte, encontramos Beatriz no escritório do nosso advogado. Ela parecia nervosa, mas determinada. Francisco tem me ligado da prisão, ela explicou enquanto assinava os papéis, me ameaçando, dizendo que o traí. Ela olhou para mim. Ele não está bem. Não acho que nunca esteve. Com as ações da Beatriz e os 20% de propriedade original do André, agora controlávamos 70% do negócio. O advogado do papai lutou, claro, mas a papelada era sólida. O restaurante era legalmente nosso. Quando entrei no lugar do Francisco pela primeira vez como dono, parecia surreal. Papai havia recriado nosso restaurante familiar em detalhes, até a colocação das mesas e os quadros nas paredes. Quadros da nossa família em tempos mais felizes. Os funcionários estavam compreensivelmente confusos. Muitos haviam vindo do nosso restaurante original, atraídos pelas promessas e dinheiro do papai. Chamei uma reunião para explicar a situação. Não estou aqui para demitir ninguém, assegurei. Estou aqui para reconstruir o que meu pai destruiu. Se querem fazer parte disso, ótimo. Se não, entendo. A maioria ficou. Alguns até se desculparam por acreditar nas mentiras do papai. Não guardei rancor. Papai podia ser muito convincente quando queria. Nas próximas semanas, lentamente transformamos o lugar do Francisco de volta ao restaurante Família Henrique. Recontratamos Gustavo, Carlos, Francisca e os outros funcionários leais que ficaram conosco. Os negócios foram lentos no início. A comunidade confusa com todas as mudanças, mas gradualmente pegou. Mamãe assumiu os livros, implementando sistemas apropriados para prevenir o tipo de desvio que papai havia feito por anos. Isabela começou a trabalhar nos fins de semana, mostrando um talento surpreendente para o negócio. E me encontrei caindo no papel de gerente mais naturalmente do que esperava. Um mês após assumir, recebi uma carta da minha faculdade. Meu adiamento estava terminando e eles queriam saber meus planos para o próximo semestre. Olhei por um longo tempo, emoções rodopiando. Naquela noite, conversei com mamãe. Sentamos na nossa pequena mesa de cozinha na casa de hóspedes do André. A carta entre nós. Você deveria ir, ela disse firmemente. Foi para isso que tudo isso serviu. Balancei a cabeça. Não posso deixar vocês lidarem com tudo. O restaurante, as questões legais com papai, reconstruir nossas vidas. Mamãe alcançou minha mão. Querido, o restaurante está estável agora. As questões legais vão levar tempo, não importa o que aconteça. E nossas vidas, ela sorriu. Já estamos
reconstruindo. Não estava convencido. E o dinheiro? Papai levou tudo. Nem tudo, ela disse. O acordo do seguro do incêndio vai vir eventualmente e o restaurante está dando lucro novamente. Vamos dar um jeito. 2 dias depois, visitei papai na prisão. Não havia planejado, mas algo me puxou para lá. Talvez precisasse de encerramento. Talvez só quisesse entender. Ele parecia menor, de alguma forma, sua confiança usual perdida. Quando me viu, seus olhos brilharam brevemente antes de se nublarem com vergonha. Não pensei que você viria, ele disse quando sentamos um de frente para o outro. Nem eu, admiti. Sentamos em silêncio constrangedor por um momento. Então, papai pigarreou. Como está o restaurante? Bem, disse. Movimentado. Ele assentiu, olhando para suas mãos. As mesmas mãos que supostamente estavam feridas, que me bateram, que construíram e destruíram tanto. Nunca quis que chegasse tão longe, ele disse baixinho. Os comprimidos, eles me mudaram, me deixaram paranoico, me fizeram pensar que todos estavam contra mim. Não respondi. Havia escutado isso antes, o começo de um pedido de desculpas que se transformaria em justificativa. Mas papai me surpreendeu. Não há desculpa para o que fiz com você, sua mãe e irmã. Destruí tudo porque não podia admitir que precisava de ajuda. Sua voz quebrou. E pela primeira vez na minha vida, vi meu pai chorar. Não as lágrimas manipuladoras que usava quando queria algo, mas soluços reais e quebrados. Sinto muito, ele sussurrou. Sei que isso não conserta nada, mas sinto muito. Sentei lá vendo ele desmoronar, sentindo nada além de uma dor surda. Você está certo, finalmente disse. Não conserta nada. Levantei para sair, mas pausei. Estou voltando para a faculdade mês que vem. Mamãe e Isabela vão administrar o restaurante. Papai enxugou os olhos, assentindo. Isso é bom. É o que deveria ter acontecido desde o início. Quando me virei para ir, ele gritou atrás de mim. Filho, estou orgulhoso de você por me enfrentar, por salvar o que tentei destruir. Não me virei. Não podia. Essas palavras teriam significado tudo uma vez. Agora eram apenas palavras. As próximas semanas foram um turbilhão de preparação. Mamãe e eu elaboramos um plano de negócios para o restaurante. Isabela ajudaria meio período enquanto terminava o ensino médio. André ofereceu para entrar quando necessário e Gustavo seria promovido a gerente, supervisionando as operações diárias. A companhia de seguros finalmente resolveu nossa reivindicação pelo restaurante original. Não era tanto quanto havíamos esperado, mas era suficiente para pagar meu primeiro ano de faculdade e dar entrada numa casa pequena para mamãe e Isabela. O julgamento do papai estava marcado para depois que eu partisse para a faculdade. Ele havia se declarado culpado na maioria das acusações, esperando clemência. O promotor acreditava que ele cumpriria pelo menos 5 anos. Parte de mim sentia que merecia mais, mas outra parte só queria que tudo acabasse. Na noite, antes de partir para a faculdade, tivemos uma pequena celebração no restaurante. Os funcionários, André, até alguns clientes leais, vieram me desejar boa sorte. Mamãe fez um discurso que deixou todos em lágrimas, falando sobre perseverança e novos começos. Olhando os rostos das pessoas que ficaram conosco através de tudo, senti um peso se levantando. Papai havia tentado nos destruir, nos controlar através de medo e manipulação. Ele quase conseguiu, mas no final só nos fez mais fortes. Na manhã seguinte, mamãe e Isabela me levaram ao campus. Parecia surreal caminhar pelos portões que havia sonhado por tanto tempo, carregar caixas para meu quarto do dormitório, me despedir da minha família. Nos ligue todo dia, Isabela exigiu, me abraçando com força. Toda semana, contra-argumentei, bagunçando seu cabelo. Mamãe me segurou por mais tempo, seus olhos molhados, mas seu sorriso genuíno. Estou tão orgulhosa de você, ela sussurrou. Por tudo. Enquanto os via partir, senti uma mistura estranha de emoções. Tristeza pelo que havíamos perdido, alívio de finalmente estar onde pertencia e algo inesperado. Um senso de gratidão pela força que havíamos encontrado um no outro. Naquela noite, enquanto desempacotava no meu quarto do dormitório, encontrei uma pequena caixa que não reconhecia enfiada numa das minhas bolsas. Dentro, havia um conjunto de chaves com um bilhete na caligrafia da mamãe. Para quando você voltar para casa, o restaurante sempre será seu também. Sorri, pendurando as chaves na minha luminária onde podia vê-las todo dia. Um lembrete de onde estive e o que superei. Um lembrete de que às vezes você tem que lutar pelo que é seu, mesmo contra as pessoas que deveriam estar lutando por você. Meu colega de quarto enfiou a cabeça, interrompendo meus pensamentos. Ei, alguns de nós estamos indo para o refeitório. Quer vir? Guardei meu telefone, dando uma última olhada nas chaves brilhando na luz da lâmpada. Sim, disse. Estou indo.